Bom, a gente estava aqui conversando também, né, entre a gente, escutando muito dos grupos de amigos sobre esse final de anos, os encontros festivos com a família, e muito que a gente ouviu, né, foi em relação ao bem-estar e o mal-estar que esses encontros geraram. Então a gente quis hoje também falar um pouquinho disso, né? Da questão da família, da influência que a família tem sobre a gente e tudo que envolve essa temática aí da família. Queria ouvir de vocês o que vocês pensam, né, sobre a família, se a família enquanto uma instância subjetiva que nos forma. Como é que é isso, assim? O que vocês pensam? Eu acho que nesse final de ano ficou bem alto esse tema por conta desses encontros, né? Surgem até alguns memes, piadinhas, né? Daquela pessoa que vai perguntar, cadê o seu namoradinho? Ou conseguiu aquele trabalho, né? Ou vocês vão engravidar quando? Vão ter filho quando? Passando concurso? Passou no concurso, então acho que surge bastante desses encontros de final de ano, esses desconfortos. E até uma certa cobrança, né? Por conta dessas cobranças, né, da família. Eu tô lembrando aqui que eu até escrevi isso no meu Instagram, quase que um manual de como lidar, porque às vezes a gente se sente atacado, atingido, e não era bem a intenção daquela pessoa, né? Porque às vezes é um tio que você não viu o ano inteiro, ainda mais com essa pandemia, você não vê há 2 anos, né? Sim. Muito tempo, e ele quer saber de você, como tá a sua vida, né? Mas às vezes são perguntas tão direcionadas e aquilo constrange. Mas eu acredito muito que é a menor das intenções a chateação, mas acontece muito, pelo menos é o que eu escuto, assim, né? Uhum. E dependendo de como você recebe aquilo também, que momento da sua vida você escuta aquilo, pode cair num lugar ali muito desconfortável, né? Da sua experiência psíquica. Então, suponhamos, né, como você usou o exemplo da mulher que tá às vezes pensando em engravidar e às vezes está com dificuldade, de repente escuta isso. Ou aquela pessoa que tá com dificuldade do peso, aí vem aquele comentário, né? Diz aí, esse ano você vai emagrecer, ou como você tá magra, ou como você tá gorda, né? Aqueles comentários que sempre tem ali um desconforto, né? Gera um desconforto. E que tem uma projeção do outro sobre você, né? Mas que dependendo de como cai dentro de você, gera essa angústia, né? Essa cobrança. E do que você tá vivendo também, porque muitas vezes vai de encontro a algum conflito que você tá naquele momento. Exato. Né? E aí a pergunta pode gerar mais mal-estar ainda. E talvez uma dificuldade nossa de dizer que aquilo não aconteceu, né? E tudo bem, né? Porque também tem essa nossa, junta com a nossa cobrança, né? Eu não engravidei, eu não emagreci, eu não passei no concurso, né? Mas qual o problema em você dizer que não aconteceu ainda? Né? Tem mais muitos meses e anos pra frente pra você talvez realizar aquele plano, né? Porque senão fica quase que uma entrevista, né? Que você tem que... Se você foi competente ou não naquele ano que passou. E, na verdade, é um acúmulo de experiências que vão passando, né? Ainda não consegui. E eu ficar bem em responder que isso não aconteceu ainda, né? E aí, pensando nisso que você está dizendo, a gente pode trazer a questão da idealização, né? Que eu acho que é uma questão bem presente dentro da família. Se a gente for pensar a família enquanto essa instância que subjetiva que nos forma, a gente cai muito nesse lugar de pensar a família num lugar ali idealizado, sagrado, a quem a gente deve constante obediência, respeito e até uma certa... uma tendência nossa a atender os desejos daquela família, né? Inclusive a gente, antes de gravar aqui, né, nós fizemos uma enquete no nosso podcast, no nosso Instagram. E acho que, eu não me lembro agora de cabeça a porcentagem, mas a maioria votou que a opinião familiar influencia muito, né, nas decisões. Que a história da família a história influencia também na própria influencia. história.
E eu acho que é natural, assim, que os pais tenham projeções sobre os filhos, inclusive é importante, né, que os pais tenham essas projeções, né, que eles idealizem, né, coisas boas para os filhos e deem esse brilho narcísico, né, que eles enfeitem a vida desse filho. Acho que para um ego tão frágil que é um bebê, é importante que tenha essa projeção. Mas na medida que aquela pessoa vai construindo coisas que são mais próximas dela, isso às vezes vai se afastando, né? É importante que aconteça essa ruptura, né? Um exemplo, né, do que seria essa projeção dos pais do filho, né? É você ter lá o seu filho, você falar assim, não, o Dudu vai ser um jogador de futebol. Meu pai tinha comigo isso de que eu ia ser tenista, tá, gente? Eu nunca peguei numa raquete. Mas ele achava que eu ia ser tenista, que eu ia ganhar muito dinheiro. Essa era a imagem dele. Ou seja, assim, um pai que torce pra filha, que ama a filha, que quer o melhor, né? Que imaginou que esse seria o melhor. Então, é isso que a Vanessa tá falando de criar, né? Fazer essa projeção do filho desde pequenininho. E que vem muito daquilo que eles também ou quiseram e não alcançaram, ou que gostariam, mas não tem mais tempo de fazer. Exatamente. Né? Então, vem de desejos e idealizações deles projetada nos filhos e que a gente vai ponderar o que pega, o que não pega. Então tem essa parte muito valiosa, emocionalmente dizendo, né, de pais que sonham pelos seus filhos. E que é muito importante, essencial, muito. Eu acho, para autoestima. Eu não sei se dá para usar esse termo, né, mas para constituição do psiquismo, né? Sim, sim. Porque sem isso, aí entra aquilo que a gente falou também no outro episódio, em relação à idealização enquanto constituição nossa. A fantasia, melhor dizendo, enquanto uma constituição. Então, quando os pais, né, estão ali, naquele momento da gestação, eles estão ali imaginando se vai ser menina, se vai ser menino, o que vai ser, o que não vai, aonde eles vão colocar, que escola. É uma forma de investimento amoroso, né? Exato. Que constitui esse ser que é muito frágil, que não tem capacidade para fazer isso por si. Ainda não tem uma mente formada, Exato. Né? A gente quer botar o filho na melhor escola, a gente quer a festa de aniversário mais linda. Esses são num sentido mais prático, assim, do dia, né? Mas a gente tá falando aqui esses investimentos internos naquela criança, naquele futuro adolescente, naquele futuro adulto. Isso é muito valioso. E o que a gente precisa lembrar em relação a isso é que isso é super importante até uma certa medida, né? Porque no momento que essa criança vai ganhando status de sujeito, vai tendo vontade própria, vai tendo mais autonomia, que ela tenha espaço para que isso aconteça e não se torne uma interferência dos pais, né? Da família ali, enquanto uma extensão, o filho ser uma extensão do pai e da mãe. Então tem que dormir bem, tem que comer bem, tem que ter dente no dia tal, tem que fazer o desfraude no mês tal, né? E aí a criança aqui não tem espaço para, às vezes, ter um tempo a mais para começar a alfabetizar. Para ela comunicar as necessidades pra dela. Ela mesma ter o tempo dela, né? Exatamente. Nem toda criança consegue seguir essa cronologia. Exato. Que o pai idealiza, né? Ou consegue ir bem na escola e tudo bem, né? E as brincadeiras do Natal nesse sentido mais adulto, né? Do concurso, do namorado, da filha, né? De engravidar. Não é muito distante disso que a gente tá falando, né? Eu acho que esse tema família é muito complexo porque surgem sentimentos muito ambivalentes, né? Em relação a essas figuras familiares de muito amor, mas também raiva, né? De frustração, de ódio. E é muito difícil mesmo de lidar com essa ambivalência muitas vezes, né? Justamente, né? Eu acho que a ambivalência vem de quando você começa a ver aquele ser tão diferente de você. Porque quando você tá lá na gestação, né, naquele período em que a criança está se formando, tem toda uma bagagem que vem dos pais, mas vai chegar um momento que vai ter que perder esse ideal. Né? E essa é a maior dificuldade, assim, da família, dos pais, né? Eu tô colocando aqui os pais porque tô pensando na constituição do indivíduo naquele ambiente. Sim. E o quanto é difícil abrir mão desse lugar idealizado para ver nascer um sujeito diferente. E que pode ser tão diferente que chega a ser o oposto de você. Né? Então, eu acho que a ambivalência ela vai predominando justamente nesse momento. Sim, né? sim. E aí a maior dificuldade de lidar com as diferenças que vão surgindo dentro da família.
Né? Acho que o grande desafio de conviver em família é suportar e tolerar as diferenças. E além disso, acho que a complexidade da família também tem a ver que às vezes tem algumas questões que passam de geração para geração, né? E vão se repetindo. Os mitos familiares, Os mitos, né? As Que são crenças. essas crenças, são esses segredos, né? Que não podem ser conversados ou são incontestáveis, né? E aí vários temas envolvem isso, como adoção, a morte, traição, né? Dentro são da temas, família. exato, são temas que às Abusos. vezes passam de pais para filhos e eles passam para os filhos deles e aquilo fica como um fantasma ali. Transgeracional, né? Exato, então acho que é muito complexo mesmo. Um paciente nunca vai para análise sozinho, né? Ele carrega com ele essa história familiar. Isso me lembra a frase da Nasui esses dias, que ela colocou assim, eu não vou saber reproduzir exatamente, mas a gente nunca vai no encontro do outro sozinho, a gente vai com as nossas perebas psíquicas transgeracionais, né? Que vem aí de outros contextos, né? Ali da nossa família, e que a gente tá ali, muitas vezes não, na maioria das vezes de forma muito inconsciente, né? Porque nem sempre a gente tem acesso àquele mal-estar, mas a gente sente no corpo, a gente sente no sintoma, né? Mas nem sempre sabe de onde vem. E durante o processo de análise da psicoterapia, a gente vai desmistificando, descobrindo, entendendo, compreendendo. E às vezes até no processo de psicoterapia, você começa a levar esses questionamentos para dentro da família e vai descobrindo coisas muito valiosas, né? E aí a gente vai tendo espaço para ressignificar aquele contexto todo que estava ali, né, escondido debaixo do tapete. E vai ser na análise esse lugar em que a gente vai repensando o nosso lugar na nossa família, né? Quem eu sou na minha família, né? Como eu me porto, como eu me respondo às expectativas, como eu me posiciono. Eu acho que essa é uma transformação que eu vejo muito no consultório. Desses vínculos, né? Mãe e filha, né? Duas mulheres, a mãe e a filha com o pai, como que isso pode ser transformado e melhorado a fim de que não tenham tantos conflitos, tantos sintomas familiares, que é a nossa, né, grande demanda da clínica, né? Que não seja necessário um corte abrupto, um distanciamento que possa gerar tanta dor, então que aquilo tenha um pouco mais de encaixe ali, né? Porque é difícil mesmo se relacionar. E a gente vai, né, pra análise, eu não lembro quem diz isso, acho que é o próprio Freud, para falar de amor, né? E é sempre um amor relacionado à família, né? A gente sempre tá lá dizendo disso, dessas experiências que a gente tem desde que nasce, né? Então, muitas vezes você vai falar lá na tua análise do seu chefe, você vai falar do teu parceiro amoroso e a gente vai voltar aonde? Na história de pai e mãe, né? Essas figuras. A gente vai voltar para essas figuras, não necessariamente para a figura concreta. Eu acho que é importante a gente lembrar também, né? A gente está falando da realidade psíquica, daquilo que foi formado ali na mente do indivíduo, na experiência com aquele pai, com aquela mãe, que não necessariamente são os pais reais, mas aquilo que tá internalizado por aquela pessoa, né? Então a gente sempre volta nisso, volta nessa gama, né, da experiência afetiva familiar. E quanto mais próximo a gente chegar do que aquela pessoa né? Sem tanta idealização, tanto dos pais para os filhos, quanto dos filhos para os pais, acho que menos conflito acontece, né? Acho que se a gente pensa que os nossos pais, eles ofereceram, a gente estava conversando antes, né? Ofereceram o que eles podiam, né? Muitas vezes do que eles receberam dos nossos avós. Sim. E aí não tem possibilidade de abrir algo diferente daquilo. Aquilo era o máximo, né? Era o máximo. E às vezes pode ser pouco mesmo. Exato. Pra você, pode ser muito disfuncional, pode ser muito violento, né? Até pensando nessa questão transgeracional que a gente estava dizendo, algum excesso de violência, alguns abusos, eles são, com certeza, a raiz não está ali tão perto, né? Algo que vem lá de trás. E é por isso que a gente fala tanto da análise, né? De uma boa terapia, para que você talvez seja a pessoa que vai interromper um ciclo aí de adoecimento da sua família. Isso é muito importante, essa transformação, né? Sim. E eu acho assim que
o que a gente mais vê em termos de patologia na família é quando a família perde a sua principal função, que é a autonomia e independência. Né? Então, a gente cria sujeitos para que eles possam ser eles mesmos algum dia, né? E seguir com a própria vida. Se a família não consegue abrir espaço para que isso aconteça, para que essa extensão acabe, né? Ela se torna patogênica. Então, a gente vai vendo assim, essas famílias tão, muitas vezes, grudadas, acopladas, né? Em que não tem uma diferenciação de quem é quem. Nem dos próprios papéis ali dentro, né? Aquela frase de criar pro mundo, né? Eu crio pro mundo, não pra mim. Será? Vamos repensar esse ponto aí, como que tá isso, né? Porque é de deixar o outro realmente ter a sua independência, a sua autonomia mental, a sua autonomia de desejos, né? Pra própria vida. E que a função que a gente tanto escuta falar, né? Da família enquanto um agente protetivo, né, enquanto um agente que te estimula a ser você, a desejar, que ela é mais do que isso, né? Se cada família puder olhar ali para o que ela tem de sadio, para o que ela tem de adoecido, já é um bom começo para pensar essas relações. Inclusive, eu acho que também, entrando nesse ponto que a gente estava falando do mal-estar, né? Acho que o mal-estar também tem muito a ver com essa falta de limite mesmo. Porque quando a gente está falando de uma questão mais extensiva, né? Do filho ali com seus pais, e não conseguir ser diferente, a gente está falando também dessa falta de limite, que o outro acaba sendo invasivo com você. E aí você não sabe falar não, você não sabe se posicionar, né? Acaba tendo influência muito grande do que a família pensa sobre você naquilo que você decide, que você escolhe. Ou mesmo você até consegue verbalizar que aquilo não faz sentido, mas repercute, né, dentro de você de forma ruim, né, agressiva. Acho que é importante a gente colocar o limite em nós mesmos, né? Entendemos que não somos... Nos diferenciamos dos nossos pais e tudo bem, né? Isso é saudável. Que isso é saudável, na verdade, né? Que a gente se diferencie deles. De sustentar isso, que também é um desafio para nós, né? Ali, enquanto sujeito à informação. É o que você falou, né? Que a família às vezes fica nesse espaço sagrado que não pode ser contestado, não pode sair daquele lugar que impõem, né? Do que é correto ou não. De submissão. Exato. Né? Eu acho que essa é uma palavra que traduz um pouco isso, né? E quando a gente fica nessa posição de submissão à família, a gente coloca ela nesse lugar sagrado, onde não pode ser contestado, né? E isso é muito marcante, é muito forte, né? É importante que a gente comece a pensar um pouco nas nossas relações familiares, o quanto que tem ali um padrão, né? Uma mensagem silenciosa do que tem que ser feito, do que tem que ser alcançado, né? Eu acho que isso varia um pouco, mas algumas novidades, vamos dizer assim, das famílias, né? Homens que não trabalham, a mulher que trabalha e cuida da família. Gente, isso não acontecia antes, né? Então, e para isso ser uma possibilidade, iniciando agora, eu acho que algumas pessoas foram rompendo padrões de que o homem é obrigado tem que, né? Que a gente estava até falando isso, tem que trabalhar, tem que cuidar da, né? Ser o provedor, mulheres que antes não trabalhavam, mulheres que optam em não ser mães, eu acho que isso também é um assunto, assim, muito novo. Ou se optam ser mães sozinhas. Exatamente. Né? Também. Como é do livro que eu li, lá Talvez Você Precisa Conversar com Alguém, né? Ela tem um filho sozinha, ela vai até uma clínica, que também é uma nova forma, né, de constituir família. Então, tem muitas coisas contemporâneas também que envolvem esse assunto, né? As novas configurações de família. E até falando isso, né? Eu já ouvi algumas críticas bem pesadas, assim, em relação ao Freud, mas quando você não tem tanto contato, você o lê pelas primeiras vezes, parece que ele está falando da função materna e a função paterna do pai e da mãe. Então tem que ter um pai homem, uma mãe mulher e o filho. Senão tá errado, senão é feio. Associar um gênero, né? E mas na verdade não é isso que ele está dizendo, né? Ele está falando ali de um simbólico mesmo, né? De uma função pode simbólica. ser, sim, uma mãe com um filho e o trabalho dela, por exemplo, né? Filho, a mamãe não vai ficar aqui porque a mamãe vai trabalhar, ser essa
esse rompimento do vínculo dos dois, que seria, né, a castração, né, a função paterna. Então, o Freud e os demais psicanalistas, né, todos posteriores a ele, nunca falavam nesse sentido de uma família estruturada, formal, questão de tradicional, gênero, né? Tá nada falando em isso. questão simbólica. Exatamente. Sim, e a gente vai mergulhar em todas essas famílias aí, né? Que E eu acho que é se interessante. constituem. É interessante a gente também falar que a gente não tá falando que a família, como que eu posso dizer, de uma coisa boa e ruim, né? Assim, nós estamos colocando a família num lugar assim, não sei como dizer Estruturante, de necessidade. de necessidade, né? E não no sentido assim de algo que é sempre negativo e sempre positivo, que ela sim. é o que é, né? Que ela é o que ela pode ser e que cada um vai ter a sua, né? E que mesmo que haja vínculos amorosos e vínculos odiosos, a gente sempre vai ser afetado por esses vínculos, independente de como sejam. E é né? possível, Então, né? Conseguir conviver com isso em algum momento, com mais, sim. não sei, mais sabedoria, talvez, né? Mais sensatez. O que a gente talvez pode associar a isso é que vai ter situações que vão tender mais a uma saúde psíquica e outras situações que vão desfavorecer uma saúde psíquica. Então, é mais no sentido da gente pensar ali a influência da dinâmica, né, de como as coisas acontecem dentro das relações e os afetos que predominam ali e a influência que esses afetos vão ter. Porque acho que a psicanálise traz muito isso também, né? O quanto a gente inserido naquele lugar, ali da família, a gente vai interpretar diversas coisas. Então, o pai que talvez eu acho que é de tal maneira, nem sempre é o pai que para o outro filho vai ser igual. Então, assim, cada não um é igual, né? Nunca é, né? Esses dias você fez me lembrar, né? Eu tava em grupo, nem era esse tema, no grupo no hospital, né? E aí, de repente, o paciente pergunta pro outro se ele tinha filho. E aí ele responde que tinha. E aí ele fala, você ama os seus filhos do mesmo jeito? Um pergunta pro outro, né? E aí ele fala, não tem como, né? Uhum. E aí a gente começa uma conversa a respeito disso, porque realmente não tem como. O primeiro filho, ele é uma experiência, é a primeira experiência, né? A segunda experiência você já sabe, você já não tem mais medo de colocar o filho na banheira, coloca o termômetro, não põe mais termômetro para saber a temperatura da água, você já tem um feeling, né? De que aquela temperatura tá ideal. Então, já é uma outra experiência. E isso vai repercutir na criança de forma diferente também, né? Sem então, dúvida. a gente conversou a respeito disso e foi bem interessante, assim, como eles captaram que não, é impossível, né? Que ser igual. Você tem investimento amoroso, mesmo sendo dentro de uma mesma família, que seja igual. Não tem então, como. até mesmo essa ideia, né, de que amo todos os meus filhos iguais, é uma falácia. Não, Porque você ama todos de forma diferente. Sim. Né, de forma muito singular ali, com cada Porque um. esses filhos, né, ali feitos na mesma família, pelo mesmo pai e pela mãe, são muito diferentes. Isso é muito rico, né? É isso que a Jéssica estava falando de famílias que são, sei lá, muito iguais, muito... tudo muito parecido, tudo muito junto, fisicamente, afetivamente. E, não sei, não é necessariamente uma crítica minha, mas eu aprecio um pouco mais essa variedade, assim. Então, esses irmãos completamente diferentes... A gente desconfia que tá com alguma coisa estranha ali, né? A gente eu acho que essa uma desconfiança. Essa criatividade, essa pluralidade entre as pessoas, né? Uma família que respeita essas diferenças. Porque a gente vê essas diferenças nas crianças, né? A gente vê que cada uma vai viver a experiência, a mesma experiência de formas diferentes, vai interpretar de formas diferentes. Então, por que tá tudo igual, né? O que tá acontecendo? E aí a responsabilidade na questão da parentalidade, dos pais poderem escutar a necessidade de cada filho, né? Que vai ser diferente também, a personalidade de cada filho, que vai ser diferente.
para evitar também essas comparações, porque a gente estava falando do mal-estar, né, lá na ceia de Ano Novo e Natal, muito acontece isso também, a comparação. Ah, mas o seu irmão, mas o seu primo, e vai ali tentando colocar todo mundo no mesmo pacote, sem considerar essas diferenças, né, da personalidade, das escolhas e de uma série de outras coisas que envolvem isso. E eu fiquei pensando agora aqui que tem uma questão também de gerações, né? Porque o que era importante antes para os nossos avós já não é mais agora. Então, por exemplo, pelo menos a minha família, era muito importante que você tivesse um trabalho há 20 anos, né? Isso era sinal de segurança, estabilidade. Hoje já não é mais para os jovens, né? É legal que você tenha essa mobilidade, essas experiências. Então, tem esse conflito também do que era importante antes do que é importante agora. Desse tempo, né? Quando acontece cada o momento histórico que a gente vai vivendo, né? O quanto isso também influencia os modos de produzir, de se relacionar. E que se a gente não se atenta, né? A gente sofre. E aí ia pensar, minha avó, ela... Era assim pra mim não é, e tudo bem, né? Tá tudo certo, não preciso estar no mesmo trabalho, não preciso estar no casamento. A questão do casamento era incontestável, eu acho, mais antigamente, né? Se divorciar é uma raridade. Hoje já não é mais um problema tão grande, assim, pra sociedade, falando socialmente. Então, acho que é importante pensar nessa diferença de gerações, né? Também. E que tudo isso vem pra ceia, né? Pra ceia do final do ano. Essa comparação, as pessoas... fica tudo no mesmo bolo. Por isso que eu disse, né? Que não é mal intencionado, não. né? Mas é porque... a comparação, ela é inimiga da pluralidade, da criatividade. Então, você viu que o seu primo passou no concurso público lá, né? Tá, mas aí você pode viajar o mundo, o outro vai lá ter 5 filhos, né? Então, eu acho que essas comparações que o outro faz com a gente, o que a gente faz com o outro, ela é, assim, ela é desmotivante, né? Ela é muito... geradora de angústia. Preto e branco, não tem muita cor nela. E eu me lembrei também agora do texto que a Vera Iaconelli publicou na Folha de São Paulo, acho que foi um pouquinho antes do Natal, que ela estava falando, né, sobre essa questão mesmo da família, e o que muito me chamou a atenção foi o fato dela fazer uma crítica, né, dessa idealização que a gente faz em relação à família. Se a gente puder perder um pouco dessa idealização e pensar que família, na verdade, é os vínculos que a gente escolhe pela afinidade, pela intimidade, né? Pela reciprocidade, né? Pelo bem-querer, a gente não ia se preocupar tanto em estar ali sempre em consonância com a nossa família sanguínea, mas a gente ia estar mais preocupado em expandir esses vínculos para outros contextos. Inclusive, eu acho que às vezes é saudável essa distância dessas figuras familiares, né? É muito comum a gente ver no consultório os pacientes trazendo que, agora que eu saí de casa, eu tô me dando melhor com os meus pais, né? Essa distância, ela se torna saudável nas relações. Muito saudável. Porque eu acho que é uma maneira, a gente tava falando do limite, né? De colocar um certo limite, aquela coisa extensiva, né? Para que o sujeito ganhe ali condições de ser ele mesmo sem ficar o tempo todo naquele atrito. Porque quando você tá no mesmo espaço, é como se a gente não pudesse esquecer em nenhum momento as diferenças. Você tá o tempo todo lembrando delas, né? Seja ali pela forma como um organiza a casa, o outro, né? A forma como guarda determinadas coisas. Então, quando sai desse contexto muito íntimo, que é a própria casa, né, vai dando espaço para que você possa ali entrar mais em contato com quem você é, né? Então isso acaba sendo muito sadio mesmo, né? Para os dois, até para o vínculo, né? Eles passam a se relacionar melhor com esses limites ali da convivência. Né? Então, se a gente puder olhar para o benefício... Naturalizar isso, né? Naturalizar que a distância pode ser saudável com os familiares, né? Que tudo bem você não dar conta de estar 100% com eles. Tem aquela música, né? Seus pais são crianças como você, né? É isso que a gente vai vendo. Depois que a gente sai de casa, vai se cuidando, vai vendo, né? Tendo que cuidar de si, do mundo, da vida, né? Das coisas
muito sozinho, a gente vai vendo, nossa, como é difícil, né? Como foi complicado, como agora eu posso, com essa distância, o contato, quando ele existir, ele é de mais qualidade, né? Eu tô ali mais inteiro, eu tô ali porque eu quero estar ali. Pela maturidade conquistada, né? Porque a gente só consegue ver isso quando a gente desenvolveu algum tipo de maturidade que é capaz de enxergar assim, né? Sem a culpa. Né? A culpa pela separação, a culpa pela individualidade. Sim. Então, eu acho que vai também muito de encontro a esse processo nosso de amadurecimento. E uma coisa que eu achei bem bacana, assim, na enquete, foi a votação a respeito de se eles entendem que a família que eles constituíram agora tá diferente, né, no sentido de para melhor do que a família de origem. A maioria votou que sim, né? Sim. Então, acho que isso foi... É bom ver isso, né? Transformações. Porque não acho que não tem como a gente passar por essa experiência, né, de ser constituído por uma família e ter a nossa própria, sem fazer esse contraste de o que eu recebi que para mim não foi legal, o que eu quero mudar disso que eu recebi, né? Então, os modos de educar, eu acho que passam muito por aí, né? Então, aquilo que você sentiu como negativo para você tende a não... Assim, você pode até repetir de modo inconsciente, mas quando você se dá conta daquele mal-estar, a sua tendência é evitar essa repetição, né? A querer buscar uma forma de evitar essa repetição. E por outro lado, quem votou que não tem uma consciência de que tem algo acontecendo ali, né? Já tem uma consciência, isso também é muito legal, né? De que tem uma repetição acontecendo. Então, acho que são dois lados bacanas, assim, de consciência mesmo sobre si, sobre o que é a sua família, o que é você. Mas é muito complexo mesmo, né? Tem uma frase, né? A infância é um chão que estamos sempre pisando. Não tem como. A gente Não. vai estar sempre falando dessas Sim. pessoas, né? Mesmo se rompe o vínculo com essas pessoas, né? Tô lembrando aqui de algumas pessoas que romperam. Elas estão ainda, né? Esse rompimento aparece, o motivo desse rompimento, essa dor. Não tem como você escapar disso, né? Então, eu acho que esse é um assunto que a gente sempre está voltando na análise, né? Os pacientes estão sempre voltando, independentemente da idade, ao que estão fazendo da vida. É verdade, é um chão comum a todos nós, né? O Freud fala, né, que a família é um campo de formação das neuroses, né, que a gente vive sempre com os restos e rastros da infância que a gente teve. E isso não é no sentido de culpabilizar os pais, muito pelo contrário, é no sentido da gente compreender as influências que aquilo teve na nossa vida. E a partir daquela consciência que a gente adquire do que interferiu, a gente vai criando condições de mudar, né, condições de melhorar, de ressignificar. Então, aí eu acho que é interessante também a gente sempre frisar nesse ponto, né? Que a psicanálise não tem a intenção de culpabilizar a família e nem os pais, mas de compreender a realidade daquele contexto e pensar ali os caminhos que são mais sadios, mais coerentes para a vida adulta, né? Para o amadurecimento. Sim. Acho que é um tema muito interessante, assim, muito complexo e que todo mundo vive, né? É um tema comum. E tem muitos ramos, né? Porque se a gente for explorar tudo aqui, a gente vai precisar de muitas horas de podcast para isso. Sim. Mas sabe que me lembrei também agora? Na pesquisa que a gente fez lá no Instagram, todo mundo ali reconheceu as diferenças de família, todo mundo reconheceu a influência que a família tem nas decisões, na história, mas todo mundo não, né? Mas uma boa parte votou que foi prazeroso estar com eles no final do ano. Eu me surpreendi. Me surpreendi, né? Porque é o que a gente começou falando, né? Normalmente esses encontros de final de ano são encontros que surgem conflitos, né? Porque tá toda a família, tem cobrança. A gente começou falando sobre isso. Mas... Então, mas aí, porque eu acho que entra o viés também em relação a isso, né? Que para muita gente que passou por esse ano pandêmico aí, de não poder se encontrar, e do ano passado para cá a gente foi tendo uma certa trégua, as vacinas chegaram. Então, muita gente também encontrou um alívio para estar se encontrando, para estar perto desses vínculos. Então, por mais que esses vínculos sejam muitas vezes conflituosos, é um aconchego, antes deles do que nada.
né? Antes eles do que a solidão. Provavelmente tiveram alguns conflitos, né? Mas quando a gente perguntou e essa imagem que veio na cabeça das pessoas ainda foi de uma marca boa, né? Uma marca satisfatória. De sustentação, né? Porque é isso que a gente tá dizendo, né? Não é pra pesar pra um lado ou pro outro, né? Claro que vão ter os conflitos, as diferenças, as possibilidades estão dessas pessoas se perdoarem, se comunicarem de algumas mudanças, mas que fique mais marcado o afeto, o vínculo. Exato, né? Esse vínculo que é tão antigo, tão importante pra gente. E eu acho que nada melhor para exemplificar esse assunto, isso tudo que a gente tá falando, com a série This Is Us. Né? Acho que nós três aqui acompanhamos, a gente adora. Sim. E é uma série que fala de família, né? Que vai mostrando assim. Tem muitos mitos, né? Sobre adoção. De perdão, tem umas racismo, ali que são adoção, alcoolismo, né? Obesidade e todos assim os conflitos, os sintomas, os sofrimentos. E o quanto, assim, aquela família é uma família cheia de complexidade, de ambivalências, mas com vínculos muito fortes. E é a família que, no começo, vai sendo pintada muito como perfeita, né? Nossa, fulano é demais. Nossa, a gente idealiza os personagens, né? Nossa, aquele esse pai maravilhoso. É o melhor pai do mundo, né? E depois você vai mostrando e você vai vendo, né? As dificuldades falhas, de né? cada um. As falhas Mas é uma série de This Is Us, assim, que vai fazendo uma costura entre essas histórias que são muito emocionantes, assim. Eu teve umas temporadas que eu chorei bastante. Assim. Não só você, né? Eu acho que a gente se identifica também, né? Enquanto com filho, todos, né? A gente se identifica com todos os personagens em determinada medida. Sim, eu acho que é uma série bem escrita, assim, bem estruturada, que fala de uma realidade de um jeito muito cuidadoso, muito. Né? Exato. Não é jogado, assim, de qualquer jeito, aquele tema. É muito trabalhado também. Eu acho isso muito do This Is Us, eu acho que é por isso que ele emociona tanto, porque você vai sendo muito capturada pelos detalhes das histórias, né? E esses recortes de presente e passado, que vai o tempo todo mostrando na série, vai fazendo a gente compreender como aquilo foi a estrutura, né, daquela uma série da humanidade pra realmente ali. chorar. Se vocês querem chorar, assistam, né? Se vocês querem entender um pouco mais sobre família, né, e a complexidade disso tudo, This Is Us é aí a nossa indicação. Para terminar, né, eu acho que aí, voltando um pouquinho nessa contradição ali que a gente observou na enquete, que na verdade acho que não é uma contradição. Eu acho que aquilo ali traz mais assim uma realidade de que apesar de ser conflituoso, difícil, desafiador, ainda assim é muito bom, né? E que se não for tão bom, porque também a gente tem que lembrar que existem vínculos familiares que são muito destrutivos e odiosos, onde não há espaço para algum nível de amorosidade, que a gente passe a normalizar essa convivência, né, com outras pessoas, que a gente passe a entender a família enquanto vínculos que você deseja por perto e que te fazem bem. Né? Que nos próximos natais e anos novo a gente normalize estar com amigos, com vizinhos, com sei lá quem é que a gente deseja estar. Sozinhos, vendo um filme, né? Sim. Que a gente não se apegue a essa ideia cultural e idealizada. O que é possível para cada um, né? O que desperta vontade, desejo, eu acho que é isso, né? Sair dessa regra que só tem uma. Não tem muitas possibilidades. E que se a gente desejar conviver com a família que a gente tem, apesar dos desafios, né? Que a gente, então, busque essas brechas, encontre essas brechas, encontre esses limites, né? Que a gente sabe dosar isso. Então, eu acho que é isso, né? Eu acho que eu vou ficar por aqui hoje. Por votarem, né, na enquete. Foi muito importante. Nosso Instagram, @prosasdodivã. Participem, pessoal, por favor, né? Eu acho que é uma forma da gente interagir, da gente trazer temas que são interessantes para quem está acompanhando, para quem está assistindo e escutando, né? Porque também está no Spotify, nosso podcast. Então, será muito legal se vocês puderem colaborar, participando, interagindo e trazendo ideias para a gente poder conversar aqui. Obrigada e até a próxima. Até a próxima.